Bom, essa equação não favorece o contribuinte, a alta carga tributária e o pouco investimento em serviços públicos. Mas, além disso, ainda há outro problema igualmente grave: o desvio de recursos públicos. Nas últimas semanas, a ex-prefeita de Bom Jardim teve a prisão decretada pelo mesmo motivo. Mas esse é apenas um exemplo em centenas de outros que aconteceram no Estado nos últimos anos. E nós convidamos para conversar conosco o Procurador-Geral de Contas do Estado do Maranhão, o doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis. Doutor Paulo, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Bom, analisando o número de prestação de contas que chega de todos os 217 municípios, dá para dizer se de fato tudo que a gente percebe de início existe a má-fé ou, na verdade, um despreparo técnico na prestação de conta desses prefeitos? Boa tarde, obrigado por ter me convidado para participar. Eu espero contribuir. Eu acho que há os dois, má-fé e despreparo. Falta muito zelo com a coisa pública, falta muito planejamento, falta muita boa gestão, falta muita boa vontade de fazer o correto. É certo que tem algumas coisas que são puro despreparo do contador, da assessoria, do rigor da lei. Mas o que há de fato mesmo, o que eu vejo já nos meus 8 anos dessa minha função, é que não há o devido respeito, o zelo com o dinheiro público. Bom, e nesse caso, seria o que fazer para prevenir? Por exemplo, as ações que o Ministério Público de Contas propõe. Eu tenho defendido, eu sou até mais sincero, que as ações, o próprio eleitor procurar dentro do universo dos candidatos pessoas que realmente sejam comprometidas com a coisa pública, que evidenciem que não vão usar do cargo para enriquecer, para tomar uma postura de ganho perante os outros pobres. Mas essa é uma questão que precisaríamos de uma consciência política maior. Estamos adquirindo lentamente, acho que temos avançado nisso. Mas, por exemplo, na área jurídica, o Ministério Público de Contas, que tipo de ação ele faz ou tenta fazer para tentar conter esses... Realmente, como o senhor falou, são 217 municípios, 217 câmaras, secretários, então o leque, nosso público é um público muito grande. Então, perante o tribunal, dificilmente nós vamos ter condições de lidar com todo esse leque de estrutura, de dinheiro. Ainda a estrutura é pequena do Ministério de Contas? Nem que seja pequena, é maciça a quantidade de coisa. Então, a população pode participar através de denúncias, de representações, trazendo elementos para que a gente possa agir. Porque, de fato, é difícil imaginar que nós, aqui na capital, a gente consiga ter conhecimento de tudo que acontece no Maranhão. Bom, nós temos também uma matéria preparada pelo nosso repórter, o Diego Paes, que também preparou uma matéria trabalhando exatamente essa questão, né? Essa questão do descaso com o dinheiro público. Vamos ver essa matéria. O caso de suspeitas de desvio de verbas que envolve a prefeita caçada de Bom Jardim, Lidiane Leite, que ficou conhecida nacionalmente como prefeita ostentação, não é exceção no Maranhão. Na semana passada, a prefeita de Açailândia, Gleide Lima Santos, e o ex-prefeito de Sucupira do Norte, Benedito de Sá Santana, foram condenados por irregularidades em suas administrações. Com o segundo pior índice de desenvolvimento humano entre os estados brasileiros, o Maranhão também tem 20 municípios na lista dos 100 menos desenvolvidos. Esta estatística faz com que a maioria dos municípios maranhenses dependam de repasses federais. O longo caminho da fonte de recursos até o destino final facilita os desvios de verbas pelas prefeituras. Os desvios que a gente mais observa é do Fundeb, recursos do Fundeb, recursos dos programas do FNDE, o PENAT, que é de transporte escolar, PENAI, que é de alimentação, de merenda escolar, são os recursos mais desviados, e também recursos do SUS. Então, esses 4
essas 4 fontes de pagamentos federais são aqueles em que mais se observa desvio de recursos públicos federais. Segundo o Ministério Público Estadual, nos últimos 3 anos se chegou à marca de 100 processos relacionados a prefeituras. Desses, 89 envolvem diretamente prefeitos e secretários. Não fazer licitação, ou fazer licitações fraudulentas, ou fracionar despesas. Outra grande parte de situações que são denunciadas à Justiça é de descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Por exemplo, não prestar contas, ou deixar de atender algumas daquelas determinações legais de transparência, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, que é quando o agente público se apropria de bens ou de recursos públicos, ou então permite que outra pessoa se apropria. O caso lá, por exemplo, da prefeita de Açailândia, que foi julgado o processo dela. Ela usou tratores, caminhões da prefeitura de Açailândia para fazer trabalhos em sua propriedade. Então é um crime de peculato e um ato de improbidade administrativa. A promiscuidade entre o bem público e privado, somado a favores políticos das prefeituras a eleitores, deixam a sensação de que os prefeitos são donos dos municípios. Nós não temos em regra, uma sociedade civil organizada que possa, no município, fazer uma gestão, fazer um controle, fazer uma cobrança frente aos prefeitos. Os prefeitos são donos da prefeitura, ou você está a favor dele ou você está contra. Ações conjuntas e trocas de informações entre os ministérios públicos, federal, estadual e o Tribunal de Contas da União permitem uma maior fiscalização e combate à corrupção. Posso destacar aqui a nossa chamado hoje FISC Nordeste, que é um trabalho para se identificar os desafios do Estado do Maranhão e, a partir daí, verificar possíveis áreas de atuação do tribunal para evitar que esses casos de possíveis desvio de recursos aconteçam. A participação da população junto às instituições é um elo fundamental para as investigações. Essa equitação da população, ela não somente como coadjuvante, mas como protagonista na cobrança, eu acho que vai ser muito positivo para a gente mudar esse cenário, cobrando aos agentes públicos que são responsáveis pela fiscalização dos recursos, pela aplicação das leis, para que isso seja mais efetivo. São interesses que não podem nem sequer ser mensurados. Uma criança que não tem, por exemplo, alimentação para ir à escola, isso é uma coisa que não pode nem se medir, o dano que isso causa na sociedade, a saúde pública. Bom, nós continuamos então aqui com a nossa conversa com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Eu pergunto também, no Ministério Público de Contas, tem algum canal onde a sociedade também possa contribuir com denúncias? Tem, no próprio site do Tribunal de Contas tem um link e tem a gente lá, todo dia, com as portas abertas para receber. Preferencialmente com alguma documentação, com algum papel. Não pode ser denúncia vazia, evidentemente. É preciso exato. Que seja documentado, que tenham provas que possam fundamentar aquela denúncia. Agora, há uma questão também, do ponto de vista jurídico, que é interessante que o senhor possa tirar essa dúvida. Pelo menos os advogados das prefeituras afirmam no julgamento do Tribunal de Contas que não é o Tribunal de Contas do Estado que poderia ou deveria tornar o prefeito inelegível diante de uma possível irregularidade, que esse papel seria da Câmara Municipal. Isso já está resolvido? Está resolvido, já está resolvido. O que acontece é o seguinte, foi bem explicado na reportagem aí, o prefeito ele gerencia tudo, gerencia o Fundeb, gerencia o FMS, gerencia o FMAS, que são fundos, e são fundos contábeis criados por lei. E na lei diz, você tem que ter um gestor. O que é que acontece? O prefeito, como ele quer ter o domínio de toda a situação, se intitula gestor. Às vezes mistura até as contas. Mistura até as contas. E o que é que acontece? Então, foi pacificado pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal que agora o tribunal pode julgar nessas condições. É impossível, eu acho um absurdo que alguém se fale que uma pessoa que tem 1 milhão a restituir o erário, que queira ser candidato. Eu acho isso... É um absurdo. Né? Mas é o que o senhor está falando, os advogados estão questionando. Vamos esperar para que a Câmara faça isso. Isso acho que é uma coisa que a Constituição não queria dessa forma. O que é que a Câmara faz? É apenas o julgamento político.
Agora, julgamento técnico financeiro tem que ser feito em pronto contas. Bom, doutor Paulo Henrique, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu estou sempre à disposição. Qualquer hora, qualquer dia, estou aqui para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado. Foi um prazer.